Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. Está de volta o Soundbite para olhar para algumas polémicas que ainda se mantiveram nos últimos dias. Hoje começamos com o caso Luís Neves, mas antes, viva Helena Pereira. Olá, viva. E viva Ana Sá Lopes. Olá, Ruben. O Ministro da Administração Interna pagou para ter um empreiteiro que já tinha feito antes obras na Polícia Judiciária, deixando aqui algumas suspeitas relacionadas com este ministro. Vamos ouvir a resposta de Luís Neves. Conta aqui, e o que eu quero deixar muito bem expresso, é que não há favorecimento nenhum, não houve favorecimento nenhum. Há todo um passado que é escrutinado desta pessoa, entrou a documentação toda, portanto é disto que nós estamos a falar. Irá mostrá-las essas faturas fisicamente? Sem problema nenhum. É? Com toda a tranquilidade. O que está lá são assuntos absolutamente banais. E quando é que poderá apresentar essas faturas? Logo que as tenha, e se entender que ainda é necessário, apresentarei as faturas. Helena Pereira, isto não está fácil ser ministro no governo de Luís Montenegro, mesmo aqueles que elogiámos bastante, Luís Neves, Fernando Alexandre, numa outra altura. Não, é que são exatamente dois daqueles que eram os grandes trunfos de Luís Montenegro, não é? Parece que agora Luís Neves está envolvido neste caso, que obviamente ele diz que tem faturas para comprovar e tudo mais, mas não sai com uma boa imagem disto tudo. Olha, Luís Neves fez bem em dar várias entrevistas sobre este caso das obras no Alentejo, mas deu as entrevistas, deu explicações e o que me parece é que ele continua a não perceber bem quais são as responsabilidades e porque é que este caso tem esta importância. A determinada altura, na entrevista à NAU, ele chega mesmo a dizer que se fosse hoje não teria feito como fez, mas nem se percebe bem o que é que ele teria mudado. Eu confesso que fiquei com dúvidas do que é que o ministro entende que efetivamente não fez bem, porque lá está. Não basta um ministro, e neste caso Luís Neves, dizer que é honesto e que fez tudo certo, para que isso automaticamente seja percepcionado pelas pessoas, por alguma razão. Luís Neves, enquanto diretor nacional da Polícia Judiciária, já desempenhava funções que caíam no leque daquelas funções dos altos cargos públicos que são obrigados, por exemplo, a entregar declaração de rendimentos no Tribunal Constitucional. Ou seja, ele já desempenhava uma função que exige especial escrutínio público. Não estamos a falar só de uma pessoa que estava na sua vida privada e nas suas funções privadas que transita para um serviço público, não é? Que são os cargos públicos e políticos. Ele já tinha algumas obrigações e o que é que ao abrigo da lei dos titulares de cargos públicos, e essas obrigações são de prevenção de conflitos entre elas, não é? E eu acho que é isso que está aqui em causa, porque é uma pessoa que diz, tratei disto com uma pessoa amiga, que faz aos fins de semana e que não apresentou um orçamento e eu nem sei quanto é que vou pagar na fatura no final, porque isso não ficou combinado. E ao mesmo tempo é uma empresa que trabalha também para a Polícia Judiciária, que era a entidade que ele antes tutelava. Podemos estar a falar de pessoas 100% honestas, mas a forma como isto é feito não permite essa conclusão de uma forma clara e por isso é cá, para a defesa dos próprios, é que as coisas têm que ser feitas com formalidades para a defesa dos próprios. E é isso que, ouvindo o ministro, parece que ainda não ficou claro na cabeça dele. Depois já estou-me a alongar muito, mas deixa-me só terminar dizendo, é que isto ainda por cima lembra-nos outro caso, que é a casa do primeiro-ministro Luís Montenegro, que foi feita por uma empresa que, por sua vez, também prestava serviços à Câmara de Espinho. E, portanto, o problema disto tudo é depois as coincidências. E parece a ideia, e isto está lá aqui a suspeita de que há um padrão, um comportamento padrão em pessoas que fazem parte deste governo, e é isso que não pode de todo existir, e é isso que tanto os ministros como o Primeiro-Ministro têm que afastar de imediato esta ideia. E calma, pronto. Não te preocupes, Helena, falaste muito bem. E Ana, a pergunta é mesmo na continuação do que a Helena vem aqui a dizer. Pode, obviamente, não haver aqui um crime, mas há aqui um mau sinal para a sociedade, não é? Que é dado pelo ministro Luís Neves. Não me parece que exista nenhum crime, não estou a ver ponta para onde se lhe pega em termos de crime. Acho que há informalidade à portuguesa. E, de facto, pelo menos o ministro foi imprudente ao contratar
Basicamente, o ministro disse que a maior parte dos contratos que a PJ fez com o empreiteiro foi antes de eles se tornarem amigos. Só que depois se tornaram amigos e então ele convidou o amigo para fazer as obras no monte. E isto é informalidade à portuguesa. E depois há um problema com os altos cargos públicos, que não podem ter muitos amigos. Os jornalistas também não devem ter muitos amigos. Eu tenho vocês e pouco mais. Obrigado, Ana. Não, mas tem cara de quem não passou pela cabeça de que contratar para as suas obras de particulares o empreiteiro que tinha feito as obras na PJ, que não seria alvo de suspeitas. Acho que foi assim uma coisa à Lagardère, uma coisa à portuguesa. Mas é inacreditável uma pessoa que desempenha as funções que desempenhava na Polícia Judiciária não ter essa noção. Sim, mas há dentro de nós sempre aquele português, enfim, um Oliveira da Figueira, há entre nós, há sempre dentro de nós um Oliveira da Figueira. E o ministro é apanhado numa situação que não me parece configurar qualquer crime. Agora, também esta história das faturas, é óbvio que o ministro devia ter apresentado as faturas. Agora dizer que estão lá dentro do e-fatura, isto eu Quando já creio... tivemos um primeiro-ministro também a disponibilizar-se para mostrar as faturas. Tem que fazer isso e vai ter que fazer mais cedo ou mais tarde. Parece-me que vai ser mais cedo do que tarde. Vai acabar por ter que explicar os contornos todos do negócio. Aliás, a explicação é uma coisa que todos os governantes devem explicações ao país, devem transparência ao país. Portanto, é uma coisa mínima. E isso, de facto, não configurando um crime, o ministro embrulhou-se numa quantidade de coisas que não se devia ter embrulhado. Não faz sentido absolutamente nenhum. Realmente, a ideia da informalidade é o que perpassa todo este processo, não é? Quer dizer, depois há também a questão do empreiteiro em causa já ter sido alvo de processos, mas o ministro responde que não foi acusado. Isso também penso, apesar de tudo, não ter sido acusado, não me parece que deva estar inibido. Agora, tenho um amigo que costuma usar uma expressão, eu acho que se calhar já disse aqui no podcast, que é somos todos do técnico, andamos todos do técnico, fomos todos colegas do técnico, pronto. E às vezes este país funciona como fomos todos colegas do técnico. Somos todos amigos, isto faz confusão. Isto não pode ser assim, isto não são assim. E a Helena disse muito bem, Luís Neves tem um percurso institucional longo para não se deixar apanhar neste tipo de informalidades. Muito grande. Eu reconheço que ele não terá tido nada a ver com os grandes contratos da PJ com o seu amigo, porque os grandes contratos foram feitos antes de serem amigos. Depois isto aí logo ali um lado é um bocado absurdo. Pronto. Agora, mesmo assim, pelo menos tem que mostrar as faturas. Ana, aproveitando-se também que tivemos um fim de semana com muita animação no que tocou ao dossiê dos exames, professores inclusive é que continuaram a ser convocados neste fim de semana para corrigir provas, o que mostra que o processo está muito longe de estar normalizado. Fernando Alexandre está a conseguir responder melhor agora ou nem por isso? Bem, esta coisa que tu acabaste de dizer, dos professores convocados durante o fim de semana, mais aquela conferência de imprensa surreal em que Sebastião Bugalho anunciou uma medida governamental, foi tudo de facto um fim de semana completamente maluco. Agora, o Ministro da Educação hoje disse que não havia qualquer dúvida que no dia 17 as pautas seriam fixadas. E, portanto, eu fiquei que também não tenho nenhum filho em idade adolescente, para ficar muito preocupada em fazer exames. Mas se o Ministro diz que sexta-feira estão publicadas, que não há qualquer dúvida, que a esmagadora maioria já está corrigida, o Ministro deu a sua palavra e está a atravessar-se para a data de sexta-feira. Portanto, contamos todos que na sexta-feira este psicodrama esteja terminado, os alunos vejam as suas notas na pauta e siga a marinha. Mas falta explicar esta coisa do Sebastião Bugalho, que é como é que os professores vão ser ressarcidos com horas extraordinárias. Isso é que ainda ninguém explicou também. O Ministro e o Primeiro-Ministro já falaram depois do porta-voz do PSD e ninguém ainda explicou. Pois, isso ainda realmente não houve explicações sobre como é que vão ser as horas extraordinárias. Porque, em teoria, isto nem devia dar direito a horas extraordinárias, porque classificar os exames é uma tarefa dos professores, podem fazer tanto à meia-noite. Agora, estes atrasos todos é que conduzem... Fizeram com que eles estivessem a trabalhar este fim de semana
Estiveram todos a trabalhar a fim de semana. A partir do momento em que te pedem para fazer uma coisa com 2 ou 3 dias da data da entrega, não é expectável que tu consigas fazer no tempo normal, não é? Nem o ministro hoje falou sobre isso. Eu sinceramente não sei se lhe fizeram a pergunta, espero que tenham feito. Pois, eu não ouvi nenhuma mas- resposta, não sei se fizeram ou não. Mas não sabemos qual vai ser o texto da portaria, ou do lá que é, do decreto, não sabemos. Portanto, se aquilo vai ser assim um bónus para todos os professores que foram classificadores deste processo, não faço ideia. Mas Helena Pereira, ficaste pelo menos divertida ao ver que a primeira reação de Luís Montenegro foi no Festival Nós Alive e, portanto, o Primeiro-Ministro nem sequer se dignou a encontrar um sítio melhor para falar sobre isto. Sabes, nem foi divertido, eu fiquei estupefacta porque agora, numa altura de manipulações de imagens, aquilo não só era o Nós Alive, como tinha O stand da Sol Verde as por trás. luzinhas do Sol Verde. E, portanto, eu quando vi aquilo, a minha primeira reação foi duvidar. Acreditas? Foi duvidar de que aquilo tinha sido assim. E depois fui ver com cuidado. Não percebo isto, não percebo isto. Na altura do caso Spinum Viva, houve muito cuidado dos assessores do Primeiro-Ministro na altura da Bolsa de Turismo de Lisboa de evitar que o Primeiro-Ministro passasse em frente ao stand da Sol Verde. Parece que passado 1 ano e tal dessa polémica já não há restrições e o vídeo efetivamente ficou também marcado por essa coincidência. Não, pronto, é isso. É quase insultuoso, não é? O país está há não sei quantas semanas a discutir isto e assim, perto da meia-noite, o Primeiro-Ministro decide fazer umas declarações. Acho que foi só assim que estava lá na altura, não é? Quase clandestinas. É que só soube passado um tempo. Quase clandestinas. Um assunto que é tão grave e que preocupa tantas pessoas. Pronto. Como a Ana recordava na newsletter dela esta semana, até o Ministro Castro Almeida, o Ministro da Economia, teve a decência de dizer que se fosse pai de um miúdo adolescente que tinha feito os testes, estava preocupado com a situação, não é? E, portanto, vê-se como há diferentes percepções, não é? Mesmo formas de lidar diferentes no governo com estas coisas. É o Estado da Nação na semana desse mesmo Estado da Nação, do debate do Estado da Nação. Cá estaremos para analisá-lo também no Soundbite. Beijinho, até amanhã. Até amanhã, beijinhos. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.